Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Chegamos juntos em mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir para você já seguir aqui, já se inscrever aqui no canal para a gente poder estar falando a respeito de muitos assuntos. Dessa vez falando sobre esporte, falando sobre Fernando Diniz e a escola brasileira, né? A gente tem passado aí, visto o Diniz passando um pouco de aperto nesse início de trabalho, e eu quero falar um pouquinho sobre essa escola brasileira, o que é a escola brasileira e o que nós queremos da seleção brasileira. Enfim. O futebol não é só o futebol, né? O futebol é um reflexo da sociedade, é uma metáfora da sociedade. Isso aí tem N pesquisadores, N pessoas, estudiosos que abordam essa questão. E no Brasil não é diferente. O que nós precisamos da seleção brasileira é compreender o que nós queremos da seleção brasileira, o que nós queremos ver em campo. Só que isso tem uma grande questão por trás, que é a maneira como os nossos jogadores eles também estão sendo colocados nesse contexto. Por quê? Porque a gente passa por uma situação muito complicada, que é o quê? Os nossos jogadores estão indo muito cedo para a Europa e eles estão completando o ciclo de formação deles já no solo europeu. E aí você tem uma diferença cultural que ela é enorme. Qual diferença cultural é essa? No Brasil, nós somos criados desde cedo na lógica do individualismo. A sociedade brasileira é uma sociedade individual. A gente é muito do pega para fazer, ou vamos lá, vamos fazer que dá. E muitas vezes, você, por exemplo, deve ter exemplos na sua empresa de pessoas que, na hora do aperto, você chama para resolver. No futebol é a mesma coisa. Se a gente pensar nas seleções que foram campeãs mundiais, com exceção da seleção de 70, sempre tinha um ou dois ou três jogadores ali que eram muito acima e que resolviam a situação na hora do vamos ver, sendo que tinha toda uma equipe por trás para segurar o rojão. Ou seja, você tem um coletivo para a individualidade potencializar. Na Europa, em muitos países, isso é diferente. Por exemplo, na Inglaterra. A Inglaterra tem uma sociedade culturalmente muito pontual, muito organizada. Então você tem aspectos táticos lá que são muito mais bem definidos e respeitados pelas pessoas do que aqui no Brasil. Mesmo que na Inglaterra você não tenha somente jogadores ingleses nos times, mas você tem uma cultura lá dentro que é respeitada. Se você pegar, por exemplo, o Guardiola do City, é diferente do Guardiola do Barcelona, porque no Barcelona você tinha o jogador latino, que tem uma cultura muito próxima da gente, que é o Messi, que pegava e resolvia o jogo. No City você tem excelentes jogadores, mas você não tem aquele jogador que é o cara que vai resolver a parada. Cada hora é um jogador. Então vai ser o Haaland de um jogo, vai ser o De Bruyne no outro, vai ser o Bernardo Silva no outro, vai ser o Rodri no outro, vai ser o Gundogan no ano passado no outro. Você tem vários jogadores ali que em determinados momentos assumem essa posição de protagonismo específico naquele jogo, naquele contexto, naquela partida. Não é aquele cara que você espera que vai resolver todo o jogo, como nós no Brasil nos acostumamos a ver. Então, essa é uma diferença fundamental, porque os nossos jogadores não completam o ciclo de formação aqui, eles completam lá, já dentro dessa lógica da tática acima de tudo, do coletivo sobre o individual, de você ter que ter toda uma primazia tática e um respeito à tática muito grande, coisa que no Brasil não se tem. Então, quando esses caras vêm da Europa para cá, para jogar pela seleção brasileira, eles não conseguem, não dá tempo, não tem tempo para eles poderem se adaptar. 3, 4 dias de treinamento na Granja Comari não vai resolver. O Diniz é um treinador que ele precisa incutir as ideias dele num trabalho que é contínuo, que ele faz, por exemplo, no Fluminense. Aqui na seleção ele não consegue, porque ele não tem tempo para fazer isso. Sem contar que ele é um técnico interino, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas ele é um treinador que ele já tem um prazo de validade. Né? Ele tem um prazo de validade já definido pela CBF, depois vai vir o Carlo Ancelotti, pelo menos essa é a previsão inicial da CBF. Então, isso tudo complica muito o trabalho do Diniz, complica muito a gente compreender por que não está dando certo. E a gente precisa respeitar a escola brasileira. E a escola, quando eu falo, não é na acepção da palavra que a gente está conhecido, que a gente conhece da escola como local que a gente vai, estuda e tal. É a escola como uma série de padrões, uma série de fenômenos culturais e sociais que estamos acostumados, que a nossa sociedade passa. No futebol é isso, principalmente quando a gente pensa no preto, pobre, da periferia, que é a base do nosso futebol. Esse moleque, o moleque hoje,
hoje, ele já nasce dentro da periferia sabendo que ele precisa fazer o corre, sabendo que ele vai ter que ser na individualidade que ele vai conseguir resolver as coisas. Por quê? Porque ele não tem ajuda de ninguém, ele é abandonado pelo Estado, ele é abandonado pelo mercado de trabalho. Então ele precisa dar o corre, ele precisa resolver sozinho. Então ele cria essa dependência de pegar, botar a bola no peito e resolver isso na vida. E ele vai traduzir isso também para o futebol. Só que a gente não está deixando mais esses moleques terem essa individualidade, ter um contra um, partir para cima, ir para o drible, buscar a associação, buscar a tabela, enfim, fazer com que o nosso indivíduo se potencialize em cima do coletivo. A gente acaba tendo que pegar esse contexto europeu, porque é o que está na modinha, e trazer para cá, só que isso claramente não está dando certo. E aí tem uma questão, enquanto nós não entendermos o que queremos com a seleção brasileira não vai ganhar uma Copa do Mundo. Vai ser muito difícil. A gente só vai ganhar a Copa do Mundo quando a gente voltar a jogar o futebol brasileiro, jogar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente tem como nossa base. E não é jogar bonito, é ter um individual que vai ser potencializado pelo coletivo. Quando a gente conseguir ter isso, a coisa vai funcionar. Agora, enquanto a gente tiver um coletivo em que ele se sobrepõe a tudo, a ideia, pelo menos a tendência, é que continue sendo esses sucessivos fracassos. É isso. Siga a gente aqui, porque sempre vai ter muito mais conteúdo por aqui. Tamo junto.